Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira. Estamos aqui dando continuidade ao programa Nossa Evolução pela Rádio e TV Chico Xavier. O tema que estamos tratando nesses nossos encontros é sobre a caridade em uma expressão um pouco mais avançada, que seria a doação de energias. E essa tarefa energética pessoal consiste nesta doação das nossas energias em benefício dos seres encarnados e desencarnados que precisam de assistência. A tarefa energética pessoal é uma técnica, por assim dizer, avançada, recomendada para aqueles que já estão na maturidade biológica, ou seja, a partir dos 26, 27 anos, que estão aí começando a ter mais domínio e controle sobre si mesmo. Recomenda-se o início a partir dos 35 anos, salvo raríssimas exceções, que aí já com maturidade, com discernimento, pode se antecipar de forma sábia essa tarefa. Como dito também em nossas conversas, se não for possível executar essa ideia, porque ela é bastante complexa, nesta encarnação, nós precisamos ter a visão da multiexistencialidade, da pluralidade das existências ou das reencarnações e nos planejarmos para desenvolver essa técnica em nossas próximas vidas, né? O importante é sabermos que existe a ideia e que ela tem sido desenvolvida por inúmeras pessoas. Claro que a gente não chega nem a 1%, como se almeja aumentar aí essa prática, porque a TENEPS é tida como o telefonema que a gente dá para casa, para diminuir a saudade. Então, é o contato diário que a gente tem com o plano espiritual e você começa a pensar mais como ser espiritual do que como um reflexo do corpo, como um animal, né? Então, a gente passa a ser mais humano, propriamente dito, a partir do momento que a gente se aplica e desenvolve essa técnica. Nós temos conversado que a tarefa energética pessoal sempre ela é um trabalho de duplas, né? É o ser encarnado com o ser desencarnado. Mas não é um familiar, não é um espírito afim, não é um espírito que tem alguma afinidade conosco. É um espírito técnico, conhecedor da doação de energia e das tarefas de assistência. Então você faz uma parceria com um profissional, por assim dizer, uma pessoa capacitada nesse processo de assistência e de ajuda para ampliar a sua capacidade de ser útil no processo evolutivo, tanto o seu quanto do seu grupo evolutivo. Sabendo que existe essa parceria, há aí um entrosamento energético, há aí uma troca, né, de experiências e isso tudo favorece o crescimento, a abordagem, o melhor desempenho dessa tarefa que é a que nós compartilhamos, né? Quando você inicia a tarefa energética pessoal, ou a TENEPS, você tem sensações, principalmente os novatos, os jejunos, os iniciantes, sempre têm sensações. Elenca-se, portanto, 33 sensações. Nós vimos no programa passado 3 sensações que a gente sente quando começamos a desempenhar essa tarefa energética pessoal. Essas sensações são a assincronização, que é uma interferência dos sons, quando você pensa de um jeito, ou o espírito se conecta com uma das suas mãos e você acaba agindo com a outra, ou ao mesmo tempo, enquanto você está psicografando com uma mão, você conscientemente manipula e desenvolve a outra, então tem essas assincronizações. Tem também a questão das sincronias, né? Os sons que você percebe na sua cabeça, as vibrações desses sons, são sincrônicos com a exteriorização de energia das suas mãos e do seu corpo, então também tem essa parte de sincronia. E tem também a questão dos chakras, você sente mais os seus chakras, você percebe os seus chakras, principalmente 4, né? O sexo chakra, o chakra básico, né? O umbilical chakra, o frontochakra, né? E o coronochakra. Então,
E assim, interessante que não é chácara, né? É chakra. Chácara é aquelas casinhas de campo. E chakra é o nosso campo energético. É nossa casinha de campo também, né? Mas em nosso corpo que reflete as energias, ou por onde permeia as energias. Por assim dizer, seria por onde nós expressamos a vontade do espírito. É por onde nós conseguimos controlar este corpo físico, né? Então, hoje daremos sequência a essas sensações. Quais são essas sensações? A sensação 4, não necessariamente a gente sente nessa ordem, né? Pode ter pessoas que sintam mais e que sintam menos. É importante esclarecer que aqueles que desenvolvem já um trabalho mediúnico constante, certamente também sentirá alguma dessas sensações, né? É um pulsar entre os olhos, no meio da cabeça, na testa, que aí você está sentindo o frontochakra, né? É uma energia no seu abdômen, como se tivesse saindo energia, como se o seu abdômen virasse um papelzinho, ou se expandisse, ficasse gigante. Isso também é uma sensação que você sente do umbilical chakra, né? Você também pode sentir sensações diversas nesses pontos de energia. Então, uma sensação, a sensação 4 é o que a gente chama de chama. O nome é chama. O que seria isso? É uma sensação como se você fosse uma bola de fogo, como se você fosse uma grande labareda, uma grande, por assim dizer, uma grande um fogo gigante, mais de 3 metros de altura, isso varia um pouco, né? E você acaba percebendo-se como se fosse uma fogueira em chamas. Então você tem essa sensação. E essa sensação você sente expandindo, sente diminuindo. Então, assim, não é muito raro quando a gente está exteriorizando essas energias, a gente sentir como se estivéssemos em chamas, uma sensação em chama. É uma sensação benigna, é algo muito poderoso e forte, mas você sente que ele tem um certo controle, um certo ritmo, né? Então não há o que temer se sentirem nessa situação, trabalhando com energias. É uma das sensações que a gente tem pelo desprendimento e pelo começo do entendimento dos domínios das nossas energias. Então a gente sente de tudo no nosso corpo físico e no nosso corpo espiritual, aí também nesse processo de trabalho. Alguns chamam também de língua de fogo, né? É como se fosse uma espécie de fogo. E é quente nas extremidades, ou seja, nas pontas, você sente quente. E o núcleo, o centro, você sente gélido, frio. Alguns médiuns me relatam que quando eles estão em contato com espíritos, passando algum tipo de comunicação, eles sentem o corpo gélido, outros já sentem o corpo quente, né? Então, isso a gente percebe que varia um pouco. Mas não é incomum observarmos que inúmeras pessoas relatam, quando trabalham com energias, essa sensação de chama, de que ela é uma chama e de que essa força, essa fogueira, por assim dizer, fica forte, latente, evidente e viva, certo? Outra coisa importante também é a sensação 05, a sensação 5, que seria o lança-chamas. Diferente da fogueira, que é só a sensação de energia pulsante e vibrante, o lança-chamas é como se fosse esses jatos de água que agoa jardim, que se usa em irrigação, que fica pulsando e lança lá na frente energia. Então nós podemos sentir isso através das nossas mãos, né? Como se estivesse lançando energia, como se estivesse saindo energia de nossas mãos. Então também é um dos processos, é uma das sensações que a gente sente quando começa a trabalhar nessa parceria com um espírito técnico, né? Mesmo que o espírito não seja tão técnico, às vezes você sente também em comunicações comuns, triviais, onde você está ali auxiliando espíritos que estão meio desajustados, ou em conflito e tudo mais, que tem afinidade com você, ou afinidade com alguma das pessoas que estão no ambiente, você também pode sentir esse tipo de sensação. E como eu sempre digo, são experiências pessoais, né?
Então, aqui, aqueles que já têm esse nível de vivência, compreender, observar para ver se também tem essas manifestações, né? Esses fenômenos ou essas sensações. As mãos do praticante pode parecer aspersores energéticos, ou seja, você pode sentir as suas mãos como se elas estivessem jorrando mesmo de forma forte as energias. Por isso que é interessante a gente começar a compreender o que é energia, como é que a gente sente, como é que a gente exterioriza, como é que a gente interioriza, para compreendermos melhor esses fenômenos quando eles acontecem conosco, né? Muito importante. A sensação 6 é a clara evidência. Clara evidência, normalmente, é o fenômeno pelo qual nós, aqui e agora, percebemos o que está acontecendo aqui e agora em outro lugar, temporariamente ou concomitantemente com o que nós estamos passando ou vivenciando no mesmo tempo. Por exemplo, estou aqui agora e acabo de visualizar um acidente que aconteceu, vamos supor, com um familiar no interior da Bahia. Isso é uma clara evidência, certo? Então você está tendo uma clara evidência, você está percebendo um fenômeno que está acontecendo aqui agora, mesmo que você não esteja presente fisicamente, certo? Então é comum que durante a hora, os 50 minutos que você tira para a TENEPS, você ter claras evidências, você percebeu o que está acontecendo na esquina, você percebeu o que está acontecendo fora do seu ambiente, onde você está desenvolvendo essa técnica, de você do nada ver vários acontecimentos ao mesmo tempo que são contemporâneos, que está ali no mesmo tempo, ao mesmo tempo em que você está desempenhando a sua técnica. Isso vai lhe dando lucidez. Também tem uma clara evidência, que eu ainda estou estudando para compreendê-la, que é a clara evidência viajoura. Sabe quando você começa a devanear em seus pensamentos e você vai, pensa que não, você está imaginando pessoas e situações, quando pensa que não, essa pessoa está lhe ligando, ou essa pessoa está pensando em você quando você liga e fala com ela, ou as pessoas estavam falando de você, ou falando, tanto faz, bem ou mal, e você percebe isso. E aí você vai imaginando, e quando pensa que não, você imagina alguma coisa com aquela pessoa. E ao mesmo tempo a pessoa está falando em você, ou com sincronia com você. Que a clarevidência não necessariamente tem a ver com você. Você visualiza o que está acontecendo naquele momento, em determinado lugar, pela uma expansão do seu corpo energético, por uma expansão da sua áurea, ou pela saída do seu espírito do seu próprio corpo, ele se emancipa, e aí ele vê e você consegue registrar no seu corpo físico. Porque ele está lá e cá ao mesmo tempo, né? Você não está nem para lá nem para cá, você está a meio termo. Então, essa é a clara evidência. A clara evidência viajoura, em hipótese, eu ainda estou analisando o que é bem direitinho, é quando você imagina, você começa a imaginar e você lembra da pessoa e aquilo gera um sentimento em você. Quando você entra em contato com a pessoa, naquele momento, de fato, a pessoa estava passando por alguma coisa. Então, não é uma clara evidência, porque você não está tendo evidência do fato que está acontecendo concomitantemente, mas você percebeu, através de sua imagística, da sua imaginação, ou das informações que você tem no seu cérebro, que aqui alguma coisa estava acontecendo, você só não sabe o que, né? Então isso é uma clara evidência viajoura. Quando você fica super excitado mentalmente, viaja mesmo na maionese, mas tudo o que você pensou tem de fato uma correlação com algum fenômeno que está acontecendo neste momento, aqui e agora. E nem sempre a gente faz o link com o que é. Mas quase sempre quando a gente sabe o que aconteceu, a gente diz, agora eu entendi porque eu tive aquele devaneio. Né? Então, com o desenvolvimento da tarefa energética pessoal, essas claras evidências, elas podem ficar muito mais lúcidas. Você vai ter mais clareza sobre esses fenômenos. Uma outra sensação é a de desmaterialização. O que é isso? Você sente como se os seus dedos não fossem material. É como se fossem dedos espirituais. Você sente eles mexendo sem você mexer. Você sente eles subindo, se mexendo para um lado e para o outro, sem você mexer nada fisicamente. Então, é uma sensação de desmaterialização. Não só dos dedos, você pode sentir da mão também, da mão por completo, ou até do corpo todo, né?
Você se sente desmaterializado. Então, essa é uma das sensações que a gente pode sentir, que a gente tem, né? Uma outra sensação que a gente pode ter é a do entrosamento. Normalmente, quando a gente senta, né, para fazer essa tarefa, ou até deita-se ou em pé mesmo, que aí você escolhe a posição conforme o seu melhor conforto, para você estar relaxado, para poder doar essas energias. Acontece essa sensação número 8, que é do entrosamento. A primeira doação de energia que você emite, né, que você exterioriza, serve para você se conectar com o amparador que está ali presente. Então você se conecta. Então há esse entrosamento, há essa junção de forças, por assim dizer, sua com o do amparador para intensificar as suas energias, qualificar e você poder auxiliar. Então esse entrosamento nada mais é do que esta conexão, essa exteriorização de energia que lhe permite se conectar com o amparador técnico que está ali para lhe ajudar e ter essa troca de informações, né? Essa reciprocidade. Então, esse entrosamento ele é parapsíquico, né? Como a gente chama, é um fenômeno não físico e ele ocorre na primeira transmissão. Normalmente, a primeira transmissão de energia que a gente emite serve exatamente para essa conexão. E aí se estabelece o contato direto, né, entre você, ser físico, e o ser não físico. E aí começam-se as doações de energias e os trabalhos. Experiência. Naturalmente, você se sente mais experiente. E a experiência também é uma sensação, né? Quando nós desempenhamos uma função e ainda somos jejunos, novatos, noviços, iniciantes, a gente tem a sensação de incerteza, de insegurança. À medida que nós vamos nos tornando especialistas ou práticos naquela ação, nós vamos tendo mais confiança. Então, essa é uma sensação. Então, uma das sensações com o desenvolver e o desempenhar das tarefas energéticas pessoal é a experiência. E o que é que isso resulta? É interessante que, à medida que você vai desempenhando, o amparador ele vai trazendo consciências perturbadas ou espíritos perturbados em horas diferentes daquela hora programada para o trabalho energético pessoal. Então, se você colocou o seu horário 5 da manhã, de 5 às 6 da manhã, é o momento que eu vou me dedicar para doar energias e auxiliar aí, de forma assistencial, os espíritos encarnados ou desencarnados, para que se equilibrem. E aí eu vou recuperando, né? Diminuindo o meu karma. Eu vou de certa forma, reparando os meus erros do passado. E aí simplesmente acabou a minha sessão, mas estou no meu dia a dia e simplesmente tenho uma consciência perturbada. Então, o meu parceiro de trabalho, né, meu colega, meu amigo, ele traz essa consciência perturbada. E às vezes você tem que dar aquela paradinha no meio do expediente para dar atenção àquele caso especial. Às vezes acontece questão de segundo, é mental. Você para ali, administra, resolve e as pessoas nem percebem, né? Então a experiência vai aumentando a nossa demanda. Penso que na vida física também é assim. Penso não, constatamos que é assim, né? À medida que você vai ficando mais experiente, mais trabalho vai aparecendo, fora dos horários que você se destinou para desempenhar aquelas funções. Então, à medida que você se torna especialista em determinada coisa, vai surgindo pessoas de vários lados solicitando dúvidas, tirando questões, buscando conhecimento. Então, você se torna um epicentro, como a gente chama, você se torna um centro de referência. Então, quando a pessoa tem um problema, ela vai para lá, ela vai buscar informação até você. Então, quando você doa muita energia, aquelas consciências ou espíritos perturbados que precisam de energia para se restabelecer, se reequilibrar e seguir o seu processo evolutivo, serão trazidas até nós. E aí a gente para um tempinho e se dedica nesse processo de doação de energia. Ou seja, quanto mais malhado energeticamente nos tornamos, mais somos eficientes no processo de ajudar, independentemente da hora na qual nós nos destinamos a praticar essa ação caridosa, né?
Na verdade, eu não gosto muito de caridade porque parece que você está fazendo um favor ao outro, né? E na verdade é recíproco, é uma tarefa mesmo assistencial. Você assiste o outro porque ele está impossibilitado de se ajudar sozinho, mas nas voltas do mundo é muito provável que também você possa ser assistido. E nós somos assistidos, né? Por quem está em um nível acima do que nós. Então, assim, a palavra caridade, como ela tem uma base religiosa, ela remete um pouco a, a ajudar uma pessoa porque ela está em um momento de fraqueza, né? Ou que eu vou ser beneficiado porque eu estou ajudando o outro. E não é bem assim. Quando você faz a caridade, não é porque a pessoa está precisando, é piegas. Não, você está fazendo isso para reparar os seus erros do passado, porque possivelmente as pessoas foram vítimas das nossas imaturidades. Então, não tem isso de eu estou ajudando o outro porque o outro é inferior a mim. Muito pelo contrário, eu estou reparando ao outro exatamente para recompô-lo, para que ele possa dar continuidade ao seu processo de evolução, uma vez que, possivelmente, eu, direto ou indiretamente, afetei o processo evolutivo do outro. Então, eu só estou fazendo nada mais do que o meu dever, né? A minha obrigação. O meu autoconhecimento para reparar os seres que, direto ou indiretamente, são nossos entes queridos. Então, essa experiência permite que a gente seja, né, aí uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Então, onde quer que estejamos, onde quer que venhamos a estar, né, seremos sempre chamados a prestar essa nossa assistência energética. E quando a gente é técnico em energias, nós chamamos a atenção. Chamamos a atenção do ambiente, chamamos a atenção das pessoas. Às vezes nem elas sabem por que elas se sentem bem quando estamos por perto, elas se sentem acolhidas, desbloqueadas. Há pessoas que, quando se aproxima perto de um técnico em energia, ela se abre, ela conta confidências, ela se consulta e ela tem certeza que pode confiar naquela pessoa. É interessante, eu estava refletindo sobre isso, que em nível espiritual você só ganha conhecimento e experiência à medida que você aprende a silenciar sobre os fenômenos que você vivencia. Como assim? Quanto mais experiente você se torna, quanto mais energias você domina e quanto mais pessoas você auxilia, mais ética você tem que ter, né? Mais compromisso com o não falar você precisa ter. Então, essa ética, por isso que nem todos conseguem avançar em conhecimento, em evolução, porque nem todos querem ou estão predispostos, né, a assumir essa responsabilidade ética, né, de você perceber o problema dos outros, conhecer em profundidade a alma do outro e silenciar, né, e não compartilhar, não extrapolar os limites da confiança. E aí você vai tendo mais assistência, você vai tendo mais amparo e mais ferramentas para ajudar o processo evolutivo das pessoas. Então, é um pré-requisito. Por isso que dificilmente você vai ver técnicos de energias em televisão, se expondo em eventos, falando o que faz ou o que não faz, porque eles silenciam, exatamente para poder prestar um serviço com melhor qualidade e sem populismo, né? Você não faz trabalho em massa, você faz um trabalho qualificado, em silêncio. Porque aí você aprende, se torna técnico e desenvolve o seu processo e auxilia de fato. Você não está maquiando, né? Enganando, ludibriando. Que às vezes, quando eu faço uma divulgação de um trabalho que eu, porventura, desempenhe, se aparecer muita demanda, certamente eu não vou conseguir desempenhar com a melhor qualidade que posso. E isso pode prejudicar, porque eu posso, em vez de auxiliar, eu posso atrapalhar o processo evolutivo. E isso seria uma irresponsabilidade, né? Então, técnicos em energia, todos nós temos predisposição para sermos. Por quê? Vida após vida, nós dominamos esse corpo e esse corpo, os nossos corpos, né? Animais são corpos energéticos. Então, de uma forma ou de outra, todos nós mexemos com energias. Temos pouco conhecimento e pouco domínio.
domínio consciente, né? Nós vamos sendo levados pelos impulsos da vida, os impulsos nossos como espíritos. Mas é importante que nessa nossa nova era de planeta escola, onde a gente está aqui para aprender, né? A ter mais discernimento, mais racionalidade, nós venhamos a compreender esse fenômeno das energias e começar, de fato, a atuar de forma consciente com essas energias, né? E o conhecimento é através de nós mesmos. Esse mês de maio, dia 13, né, normalmente se comemora a abolição da escravatura. E é um dia bem interessante, porque os negros não comemoram, né? Não comemoram a data, naturalmente, porque você não comemora um direito que é seu, uma conquista de um direito inato, né? Que é a liberdade. E tudo isso tem sincronismo energético, porque é um dia que ele já amanhece um pouco diferente. Hoje mesmo, quando eu acordei, eu senti os 13 de maio, né? Nós temos algumas ruas aqui em Campina Grande com esse nome, eu penso que no país todo, né? E é uma data importante, porque em 13 de maio de 1888, nós tivemos aí a aprovação da Lei Áurea, que trouxe a abolição da escravatura, pelo menos estatalmente reconhecida, né? Ou seja, o Estado passou a reconhecer como indevida, como indigna a questão da escravatura ou como ilegal, né? Então isso foi uma conquista para o nosso povo. E tudo isso mexe com os processos de energia, né? Tudo isso mexe, por exemplo, quanto desse povo não foram massacrados, né? Sofreram bastante. E se nós, naquela época, tivéssemos sido políticos que concordavam com esse tipo de legislatura, né? Então, trabalhar com energia é você tentar reparar esse tipo de ato, esse tipo de atrocidade, que é advinda da nossa imaturidade, dos nossos interesses egóicos, de não olhar para o ser humano como um todo. E nós ainda não estamos livres, né? Talvez em uma posição de poder nós ainda venhamos a cometer inúmeros equívocos. E faz parte da nossa trajetória, da nossa própria ignorância. Só que a partir do momento que nós vamos adquirindo consciência, nós precisamos também reparar os nossos erros. Porque há um crescendo. 3 palavras básicas, né? Erro, reparação e acerto. Então, primeiro, naturalmente, pelas nossas imaturidades, a gente erra. Quando a gente percebe o erro, a gente faz força, se esforça, se educa, se aperfeiçoa para poder reparar este erro. E depois que a gente repara este erro, a gente retoma a tarefa que a gente errou no passado para fazê-la de forma certa. Então, faz parte do nosso processo de crescimento. Então, um dos maiores erros nossos em todas as nossas vidas é a própria ignorância, né? A ignorância formal. Tanto a falta de conhecimento sobre si mesmo, a falta de conhecimento sobre a sociedade, a falta de conhecimento político, a falta de conhecimento econômico e, mais ainda, a falta de conhecimento energético, né? Porque se você não conhece a si mesmo do ponto de vista energético, você não tem domínio sobre você e nem sobre sua vida. Nós já temos o determinismo biológico, né? A gente nasce, cresce, tem as fases dos hormônios e envelhece. Isso é um processo natural. Se você entende as suas energias, entende o processo, você pode aproveitar de forma evolutiva e mais otimizada cada uma dessas fases: infância, maturidade e velhice, né? Então, entender a você e entender as suas energias é um pressuposto de crescimento evolutivo. E essa tarefa energética pessoal é a alfabetização do processo de autoconhecimento energético. Por isso que a gente pensa que é uma técnica para as próximas vidas mesmo. Por que eu digo isso? Porque para você iniciar, para a maioria da população, naturalmente, né? Talvez alguns ainda passem uns 2 ou 3 vidas à frente para poder ter consciência e atuar nesse processo. Por que isso? Porque para você dominar as energias, você precisa primeiro dominar a vida física.
Nós temos a mania de engrandecer a vida espiritual, talvez porque a gente não conhece, aí fica mais fácil, né? Não conhece de forma consciente, porque de forma inconsciente a gente conhece que a gente já passou lá milhares de vezes, né? Só que nem sempre consciente. Então, quando nós reencarnamos, nós esquecemos o passado porque pegamos um corpo novo e corpo novo não tem memória, né? Nós vamos baixando algumas memórias de acordo com as vivências desta vida, que vai estimulando o nosso cérebro, que vai se aproximando dos nossos arquivos pós-morte antes da vida, né? E aí a gente pode ter acesso a algumas informações, mas em regra nós não temos. Como nós esquecemos, a gente supervaloriza aquilo que a gente não conhece e foge daquilo que nós conhecemos e que nós temos como obrigação dominar. Então, a nossa vida física, nós precisamos dominá-la. Nós não temos dignidade sem uma independência financeira adequada. Nós não temos dignidade sem um trabalho que nos garanta o sustento, né? Nosso e do nosso seio familiar. Sem um sustento, você vê que é um crescendo, né? Sem trabalho você não se sustenta. Sem sustento você não tem energia para se dedicar ao estudo, à compreensão do mundo. Sem se dedicar ao estudo e à compreensão do mundo, você vai dar com a cabeça na parede do ponto de vista evolutivo. Você vai ficar tentando evoluir, mas dando com a cabeça na parede. E não vai passar disso, né? E aí vai cometer mais erros, vai se entregar às emoções, vai agir feito animal. E toda vez que a gente age como animal, a gente volta para o umbral, né? E aí a gente fica fã de carteirinha. Hora ou outra a gente está voltando para lá. Então nós precisamos aprender a organizar nosso tempo, a saber o que é importante para nós nesta vida, quais são nossas missões pessoais, qual é o nosso papel dentro do nosso grupo evolutivo, se a gente está sendo omisso ou não. E tudo isso gera uma certa angústia, porque nós temos a fuga psicológica de terceirizar as nossas responsabilidades, né? Então, como nós temos esse mau costume, fica mais fácil a gente acreditar que, não, o destino da minha vida, tudo isso acontece comigo em decorrência da vontade de Deus, por assim dizer. Deus é um conceito tão complexo que eu não me sinto nem um pouco qualificado para discutir um termo, um conceito tão complexo. Então eu desço mais um pouco e volto para mim mesmo, para a realidade física. Se eu não conseguir me organizar fisicamente, aqui no plano físico, eu não consigo ter energia para entender as leis da física, as leis morais, as leis espirituais e como as três interagem junto, formando o nosso processo evolutivo. Então, se você não tiver domínio sobre a lei física, a lei material, as leis sociais, que são as leis morais também, e as leis espirituais, você é um leigo, né? Você é um alienado, de certa forma. Então, suas decisões estão distorcidas, elas são momentâneas. Você só pensa no aqui, no agora, nesse instante. Então, as suas energias, elas pulsam, elas vibram, tudo que você produz acaba sendo subaproveitado, ou seja, você aproveita abaixo da sua capacidade. E quando a gente vê esses processos de não aproveitamento das oportunidades da vida para alavancar a própria evolução, todos ficamos tristes, porque há um grande investimento, né? De tempo, de energia. A própria natureza faz uma força danada para evoluir e dá para nós circunstâncias favoráveis e nós não a aproveitamos a contento. Então, quando pensadores, pesquisadores se empenham em estudar, tanto quando estão do lado do plano espiritual, quanto aqui no plano físico, para trazer uma técnica tão simples, mas que requer uma disciplina diária para o resto da vida, que aí a gente tem essa dificuldade, né, de ter esse tipo de disciplina, nós ainda reclamamos, né? Então, tendo todos esses esforços de várias pessoas envolvidas em uma pesquisa científica para aprimorar as nossas energias e evitar os nossos erros de percurso no nosso trajeto evolutivo, e nós ainda não aproveitamos ou fazemos o mínimo de esforço para compreender, tentar colocar em prática
e aproveitar ao máximo. Claro que ninguém jamais deve se sentir obrigado, né, a desempenhar qualquer tipo de função, mas é sempre importante analisar e ver se dá para aproveitar ou não em seu processo evolutivo. Então, todos nós temos domínio sobre as nossas energias em um aspecto ou outro. Somos limitados aí por várias circunstâncias e nós ganhamos esse livre-arbítrio ou ampliamos a nossa liberdade à medida que compreendemos e atuamos de forma evolutiva dentro dessas leis. Por exemplo, se eu descubro que é uma lei moral não matar, que também é uma lei social, né? E lei moral e social se coadunam, é basicamente a mesma coisa. Se eu entendo que matar contraria a lei moral e, portanto, impede o meu processo de evolução, então, mesmo que eu sinta a vontade de agredir alguém e ceifar-lhe a vida, eu pensarei melhor, né? Então, eu darei um passo atrás e esse já é um comportamento evolutivo, de respeito ao outro, né? Então, quando você começa a refletir, não é o estudo formal propriamente dito, ou seja, você terminar o ensino fundamental, o ensino médio, entrar na faculdade, fazer uma pós-graduação e assim que vai lhe dar entendimento de mundo, mas são as suas reflexões, as introspecções. Naturalmente que, sem o conhecimento básico, comum, convencional, as suas reflexões ficarão mais limitadas. Os seus argumentos, as suas informações serão muito menores para você ter uma conclusão mais assertiva ou uma verdade mais próxima daquilo que proporciona o melhor, o bem, que ajuda no processo evolutivo. Mas nós conhecemos aí de experiência própria, né, inúmeras pessoas sem educação formal alguma, mas de reflexões profundas, de conhecimento de mundo, de conhecimento de vida, e que consegue expressar e viver dentro dessas leis morais, sem afetar, sem destruir, sem contaminar e sem interromper o processo dos outros evolutivamente. Então nós precisamos ter esse nível de atenção, compreender como é que a vida funciona, parar um pouco e pensar muito, para evitar que sejamos obstáculos na vida dos outros e sim otimizar o nosso processo de auxílio e assistência para que os outros se desenvolvam e nós também, naturalmente, nessa caminhada evolutiva rumo ao infinito, né? Porque nós não sabemos qual será o próximo passo evolutivo. Nós sabemos que, tendo domínio sobre as nossas energias, evitaremos muito mais dores de cabeça e problemas com os nossos amigos e familiares que faz parte do nosso grupo Karma. Então é extremamente importante uma investigação de vida mesmo. Eu acho que vale a pena você tirar uma vida ou duas de recesso, né? Pô, não estou aqui a passeio na vida, eu vou tirar um recesso, vou tentar fugir da vida convencional, né? Que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, e estudar um pouco sobre isso de energia. Vou ver se eu consigo umas 2 vidas, me dedicar a esse processo, compreender como é que funciona e talvez contribuir aí para a humanidade, né? Com conhecimento, com informação. Então, hoje nós já temos pessoas, inúmeras pessoas, que já reencarnam com esse tipo de missão. Eles saem da vida convencional, né? Das leis da vida social física propriamente dita, já tem uma manifestação um pouco mais moralizada, e aí eles são bem esquisitinhos perante toda a sociedade, mas são seres que estão estudando, analisando, pesquisando e contribuindo para o desenvolvimento geral. Tanto das leis físicas, né? Tipo, por exemplo, quem descobre aí a solução de doenças que afeta aí a humanidade, e isso contribui a uma forma assistencial gigante, que amplia a nossa vida e amplia também a nossa possibilidade de aprender mais. Então, otimiza a nossa vida e a nossa evolução. E também aqueles que já estudam cunhos ou assuntos mais avançados, né? Por exemplo, essa tarefa energética pessoal, que é avançadíssima, poucas pessoas colocam em prática de forma técnica. E no próprio livro dos Espíritos nós temos instruções, dentro do livro das leis, né, das leis morais,
referente a esse autoconhecimento, a esse domínio energético e o necessário domínio dos seus próprios atos através da disciplina, sabendo o que você faz que é danoso e o que você faz que auxilia no seu processo evolutivo. O mal a gente não consegue tirar da gente, isso é uma tentativa em vão, né? Você só consegue ampliar o seu lado positivo, você não consegue tirar o seu lado negativo, né? Ele faz parte de nós. E às vezes tem suas utilidades, né? Se atentarem contra a nossa própria vida, a gente usa o nosso lado negativo também para se defender. Então, até o nosso lado negativo tem uma função assistencial, né? Então, a agressividade, às vezes, ela pode ser usada para você proteger a você ou proteger um menor de um agressor, né? Então, tudo é o uso inteligente que você dá dos atributos e dos talentos que você tem. Natural, porque a raiva, o instinto de sobrevivência é algo natural, típico do corpo físico, e também os atributos intelectuais, as informações, o conhecimento que você tem, dado ao seu esforço evolutivo, a sua observação de vida, os seus desafios como alma, né? Então, você usando tudo isso, você acaba aperfeiçoando o seu processo de evolução e contribuindo para o crescimento de todos. Então, nós daremos continuidade em nosso próximo encontro às sensações que a TENEPS causa, só reforçando que hoje nós vimos aqui a 4, que é uma chama, que a gente se sente como se estivesse em chama, o lança-chamas, que é como se as energias estivessem pulsando de nossas mãos, a clarevidência, você pode ver fenômenos e fatos que estejam acontecendo ao mesmo tempo em que você está desempenhando a sua TENEPS, né, naquele horário programado, a desmaterialização, ou seja, você sente como se os seus dedos ou suas mãos não estivessem materializadas, elas se mexem e se movem mesmo sem movimento físico. O entrosamento, a primeira descarga energética que você emite, serve para você se conectar ao amparador, para poder ter o entrosamento energético e o melhor desempenho das energias. A experiência, também é uma sensação, à medida que você vai se tornando experiente, a sua demanda vai aumentando e o amparador vai trazendo seres problemáticos, mesmo fora de hora, para você poder assisti-los energeticamente. Então, essas são as sensações que nós passamos hoje. Fica a reflexão sobre o aproveitamento dessa nossa experiência de vida, né? Desse nosso aprendizado, porque é uma experiência que muito, muito salutar para começarmos a observar. E a questão de festa, bebedeiras, alimentos, sexualidade e muitos outros aspectos que nós usamos e achamos comum na sociedade, faz parte da gente, a gente aprende com tudo isso, mas é interessante você dar uma pausa, não parar, mas se dedicar à parte intelectual, porque tudo isso é mais puxado ao corpo, às sensações, né, aos prazeres, à degustação e tudo mais. Então, tudo isso é mais corpo. Mas e o seu corpo intelectual? Como é que ele está? Né? O discernimento, a capacidade racional, a capacidade de organizar, analisar, conhecer, questionar, criticar. Então, nós precisamos também dar muita atenção a esse outro nosso corpo. E quando nós damos atenção a esse, o nosso lado promíscuo ele vai ficando de canto, né? Porque onde um ego predomina, o outro fica quieto. Onde o promíscuo sobe, entra em cena, está no palco, o intelectual fica lá quietinho, né? E nós somos um e outro, né? Uma coisa não exclui a outra, mas uma predomina sobre a outra à medida que você dá atenção a esses processos. Então é importante que tenhamos aí consciência de quem somos seres energéticos, dominando as nossas energias. Fica mais fácil da gente se autogovernar, se autogerir e atingir com mais clareza os nossos objetivos evolutivos, nos libertando dos problemas, nos tornando mais útil, reparando os nossos erros, equívocos e imaturidades do passado e otimizando a nossa caminhada para o futuro, porque todos nós merecemos ser felizes, né? Só que isso tem que ter muito esforço.